Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, essa joia rara aqui, esse clássico de todos aqueles que estão buscando enriquecer devem ler. De acordo com o Napoleão Hill, aqui está a fórmula, o segredo do sucesso da grande maioria daqueles que são milionários, daqueles que conseguiram viver a vida plena, a vida com a prosperidade e abundância em todos os setores. Eu estou lendo esse livro porque antes desse vídeo, dessa série com esse livro, eu fiz uma série com o livro do Earl Nightingale, onde ele passa um programa de 30 dias para que nós possamos sair daquele meio dos 5% que vivem na falta, dos 95% que vivem na falta e na escassez, de acordo com ele, de toda a população planetária, para os 5% que, de acordo com ele, são apenas 5% que vivem a vida plena, a plenitude da abundância, da prosperidade, da saúde em todos os setores da vida, não apenas no financeiro. Então, nesse programa de 30 dias, uma das coisas que ele recomenda é fazer boas leituras por pelo menos 15 minutos e recomenda esse livro do Napoleão Hill, que é o Pense e Enriqueça, que eu vi muitas pessoas com quem eu fiz curso e muitas pessoas que deram o salto quântico, muitas pessoas que eu acompanho na internet dizem que no processo elas passaram por esse livro, que realmente foi escrito em 1937 e acredito que continua super atual. Então, ele trouxe aqui várias formas já, vários segredos, porém ele disse no prefácio, o próprio Napoleão Hill disse no prefácio, que o segredo que ele está trazendo aqui é apenas metade do segredo. Ele diz que a outra metade é a nossa parte. Nós estarmos realmente determinados a encontrar esse segredo. Eu diria estar determinados a sair da falta e da escassez. Então ele vai passar esse segredo para quem estiver nesse ponto, para quem estiver pronto para encontrar esse segredo. Porque ele disse que alguns vão encontrar que o segredo está diluído ao longo do livro, que alguns vão encontrar no início, outros vão encontrar lá pela metade, os outros vão encontrar só no final e há aqueles que não vão encontrar. E no vídeo anterior, esse último vídeo passado, ele disse também que para se encontrar esse segredo há que se ler o livro 3 vezes. Então, há que se fazer o que se requer, de acordo com ele, para então estar transformando a consciência do dinheiro no fisicalizar, naquilo que a gente está buscando conseguir. Então, e não só dinheiro, ele diz, qualquer outra coisa em qualquer outro setor da vida. Então, no vídeo anterior, que ficou um pouco comprido, nesse eu não vou fazer esse capítulo, esse que é o passo número 6, e eu digo, essa versão que eu estou lendo aqui na tradução em português, não vem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vem passo 1, passo 2, passo 3, e dentro desses passos, que seria o capítulo, ele passa passos. Então eu acredito que é para dizer que é tudo passo a passo, é tudo com paciência e com atenção, eu acredito. Mas no último vídeo, no passo número 5, ele termina com essa frase: até um instrumento mais fino necessita do homem que saiba usá-lo. E esse último capítulo foi então sobre a imaginação, quando ele conta, entre outras coisas, qual é a fórmula da Coca-Cola. Isso mesmo. Ele conta que tudo começou com um velho médico vendendo um tacho, que ele chamou de tacho encantado, um tacho velho com uma pá para mexer e uma fórmula para um farmacêutico. E o que esse farmacêutico colocou? Qual é o segredo? Ele disse que ele colocou a imaginação, porque ele diz que a imaginação sintética e a imaginação criadora, e que a gente pode ter tudo aquilo que a gente imagina que a gente possa ter, desde que a gente faça tudo direitinho, aquela visualização que tem que ser feita com 5 sentidos, o que nos cabe, a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte, a coisa que a gente está visualizando, com certeza ela já está manifestada, aí então ela se fisicaliza, ela se atualiza na nossa realidade. E agora o passo número 6 em direção à riqueza é o planejamento organizado. Apresentação ao segredo elétrico da mente superior.
Você poderá encontrar o melhor campo de trabalho e tornar-se um líder, ganhando muito dinheiro num espaço de tempo assombrosamente curto. Você já aprendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa em forma de desejo. Ou seja, aquela coisa que ele disse que há que se ter uma vontade ferrenha. Essa vontade deve se tornar obsessão. E essa vontade ela deve ir na nossa frente abrindo tudo, passando por cima das nossas limitações e fraquezas, não por cima dos outros, não por cima de nada nem de ninguém, das nossas limitações e fraquezas. A gente não pode se deixar parar pelas nossas limitações, pelas nossas crenças limitantes. Que o desejo é levado na primeira parte da jornada do abstrato para o concreto, a oficina da imaginação, onde se criam e organizam planos para a transição desse desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções para dar 6 passos definidos e práticos, como seu primeiro movimento para traduzir o desejo em dinheiro no equivalente monetário dele. Um desses passos é a formação de um plano ou planos definidos, através dos quais se possa processar a transformação. E ele bate muito nessa tecla, que há que se ter o desejo e há que se, naquela parte nossa, o que se requer que nós façamos é escrever um plano ou planos definidos, determinar exatamente o que a gente quer. E nesses 6 passos ele passa ali, tá em um dos vídeos anteriores, eu deixei bem na capa ali escrito 6 passos, ele passa como se fosse receita de bolo mesmo, vale a pena dar uma olhada. Agora, receberá instruções para a feitura de planos práticos. Primeiro, alie-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar para a criação e execução do seu plano ou planos de acumulação de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente superior, descrito num capítulo posterior. A aceitação dessa norma é absolutamente essencial. Ele está escrevendo aqui entre parênteses. Não a negligencie. Eu acho que é porque ele leu o meu pensamento. Porque quando ele falou aqui, alia-se a um grupo de tantas pessoas quantas possa precisar, eu me lembrei que o Earl Nightingale, ele disse que a gente não deve estar falando dos nossos planos, que a gente deve estar fazendo ali, escrevendo, e deve ficar entre a gente e o universo. Então eu acredito, e aí ele está dizendo aqui que, porque em um capítulo anterior ele deu aquele exemplo de que quando a gente não precisa ser expert em tudo, a gente pode não saber alguma coisa, mas a gente tem que saber se associar a quem saiba, porque assim a gente vai ter aquela pessoa para fazer para a gente. Ele deu o exemplo lá do presidente norte-americano, que foi chamado de ignorante, e ele era o Henry Ford. Ele foi um grande, com certeza fez parte desses 5% dos mais ricos, e ele disse que ele não precisava saber tudo, porque ele tinha a capacidade para estar organizando pessoas que sabiam aquilo que ele não sabia para trabalhar para ele. Então é isso que ele chama de mente superior. Então ele está dizendo que aceitar essa norma é absolutamente essencial. Essas 2 palavras estão em negrito, não a negligencie. Então aí, gente, cada um com a sua consciência e ver como é que vai fazer. Segundo, antes de formar a aliança da mente superior, pense nas vantagens e benefícios que você possa oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação deles. Ninguém trabalhará indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá pedir ou esperar que outra trabalhe sem compensação adequada, embora isso nem sempre seja na forma de dinheiro. Esse é o terceiro, procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente superior pelo menos 2 vezes por semana e, se possível, com mais frequência, até que tenham aperfeiçoado conjuntamente o plano ou planos necessários para a acumulação de dinheiro. Quarto, mantenha a harmonia perfeita entre você e todos os membros do grupo de mente superior.
Se você não seguir essas instruções à risca, pode esperar o fracasso. O princípio da mente superior, nada pode, essas duas palavras estão em negrito, conseguir onde não existir harmonia perfeita. Então aí ele está apertando a gente sem abraçar, né? Se esquecer aquilo que a gente aprendeu lá com o Earl Nightingale e partir então, mas eu acredito que é se associar a pessoas que estão com a mesma, no mesmo foco que a gente, só pode criar. Afinal, a união não faz só açúcar. Estou com ele aqui, acredito nisso. Tenha esses fatos em mente. Primeiro, você está envolvido numa empresa da maior importância para você. Para ter certeza de sucesso, deve ter planos impecáveis. Segundo, você deve ter as vantagens da experiência, instrução, capacidade natural e imaginação de outras mentes. Isto está em harmonia com os métodos seguidos por todos os que acumularam grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo o plano adotado no esforço de acumular riqueza deve ser criação conjunta sua e a de todos os membros do seu grupo de mente superior. Você pode originar seus próprios planos no topo ou em parte, no todo ou em parte, mas faça com que sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente superior. E agora eu acredito que eu estou entendendo qual a diferença. O Earl Nightingale, ele diz que a gente não deve falar do nosso desejo profundo, mas eu acredito que é como esse exemplo que ele deu daquela pessoa, daquele pastor que queria estar construindo uma escola, um colégio, que ele acreditava que ia ser muita contribuição para os estudantes, e ele precisava de $1 milhão. Então, enquanto ele teve aquela ideia, ele ficou ruminando aquela ideia lá durante 2 anos, ia dormir pensando, acordava pensando e passava o dia pensando, ele não contou para ninguém. Porém, quando ele decidiu fazer o discurso dele, ele foi fazer um discurso aberto, aí ele convidou, e aí apareceu aquela pessoa lá, o Amor lá, que gostou do discurso e deu $1 milhão para ele, e aí ele pôde transformar, criar, trazer para a realidade física aquele colégio que ele tinha sonhado. Então eu acredito que agora ficou bem claro, a gente faz o nosso plano, a gente fica ali visualizando, nessa etapa a gente com o universo, com a mente infinita, e depois seguindo as instruções, a inspiração divina que vai nos ser trazida, se a gente fizer a nossa parte, se nós usarmos a nossa imaginação, como ele disse no vídeo anterior, e aí depois a gente vai e começa então a procurar o grupo de mente superior, que, como ele está dizendo, nenhum indivíduo tem suficiente experiência, instrução, capacidade natural e conhecimentos para assegurar a acumulação de grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. A derrota o torna mais forte. Se o primeiro plano que adotar não obtiver sucesso, substitua-o por um novo. Se esse também falhar, substitua-o novamente com outro. E assim por diante, até encontrar um plano que dê certo. Este é o ponto em que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência em criar planos novos que tomem o lugar dos que falharam. É aquela coisa da gente se deixar abater pelo fracasso, e ele já disse, o fracasso é a oportunidade que está se apresentando ali fantasiada de fracasso. A oportunidade, ela quer ver se a gente está realmente pronto para ela, porque a oportunidade ela é bem carinha, ela não se dá assim de graça não, então ela vem assim disfarçada de fracasso, vê se a gente for persistente, aí ela nos dá recompensa. O mais inteligente dos homens vivos não pode ter sucesso em acumular dinheiro ou em qualquer outra empresa sem planos práticos que funcionem. Fique com isso na cabeça e lembre-se, se os planos falharem,
que a derrota temporária não é fracasso permanente. Pode significar apenas que seus planos foram inadequados. Faça outros. Comece tudo outra vez. Derrota temporária só deve significar uma coisa: a certeza de que há algo de errado em seus planos. Milhões de homens atravessam a vida na maior pobreza e infelicidade por não terem um plano sensato para acumular fortuna. E aí, ele disse aí no início desse livro que Thomas Edison fracassou 10.000 vezes, se não me engano, desculpem aí se a minha mente está bem, mas ele continuou, ele fracassava e continuava, fracassava e continuava, fracassava e continuava e marcou o nome dele aí, sendo esse inventor que transformou a vida de todo mundo. Tá certo que se ele não tivesse conseguido, outro teria inventado, porque a gente precisava disso, porém que ele realmente é inspiração, não é? Sua realização não pode ser maior que a sensatez de seus planos. Nenhum homem é derrotado enquanto não desiste em sua própria mente. James Hill foi temporariamente derrotado quando tentou pela primeira vez levantar o capital necessário para a construção da estrada de ferro de leste a oeste, mas ele também transformou a derrota em vitória através de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só no começo da carreira dele automobilística, mas também depois de já estar bem alto no caminho do sucesso. Criou novos planos e foi marchando em frente para a vitória financeira. Vemos muitos homens que acumularam grandes fortunas, mas muitas vezes reconhecemos apenas os triunfos deles sem perceber as derrotas temporárias que tiveram de superar antes de chegarem lá. É aquela coisa que está lá no livro do Og Mandino, Universidade do Sucesso, os passos para o sucesso, que há uma parte que diz: Deus nos experiencia com pouco para ver o que faríamos com muito. Ou seja, Deus, a vida quer ver como é que a gente se porta ali no fracasso, quer ver como a gente se porta quando a gente está no vale. Eu fiz uma série também com os livros do Spencer Johnson, Os Picos e Vales, em que ele fala que estar no vale e estar no pico são as dificuldades e quando a gente está bem na vida, e que estar em um e estar no outro depende da nossa atitude em cada um. Quando estivermos no vale, se a gente for ali para o cantinho da vítima e ficar choramingando e jogar a toalha no primeiro fracasso e não tentar mais, ou se a gente pensar que aquela dificuldade é muito maior do que ela é, aí a gente vai passar muito mais tempo no vale, de acordo com ele. E se a gente estiver no pico e a gente for arrogante, a gente achar que a gente é o rei da cocada, a rainha da cocada, aí também a gente vai sair do pico rapidinho. Esse livro, Picos e Vales, é interessantíssimo. Eu deixo aqui a série também, se você quiser dar uma olhada. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar racionalmente acumular uma fortuna sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota chega, aceite-a como sinal de que seus planos não servem. Reconstrua-os e veleje novamente em direção ao cobiçado objetivo. Se você desistir antes de alcançar o objetivo, você é um fujão. Um fujão nunca vence e um vencedor nunca foge. Olha o joguinho de palavra dele aqui, que legal. Separe essa sentença, escreva-a num pedaço de papel em letras bem grandes e coloque-a onde possa vê-la todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir trabalhar. Então vai, anota aí, ó. Anota aí num post-it, em algum lugar, aí na porta da geladeira. Um fujão nunca vence e um vencedor nunca foge. É aqui uma partezinha do segredo, aquele que ele está trazendo para a gente. A gente deve estar olhando essa frase todas as noites antes de dormir, todas as manhãs antes de trabalhar. Quando começar a selecionar membros para o seu grupo de mente superior, procure escolher aqueles que não tomam as derrotas a sério.
Aos que acreditam tolamente que só o dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo, transmudado em seu equivalente monetário através dos princípios aqui assentados, é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. Olha aqui, o desejo transmudado em seu equivalente monetário é o instrumento pelo qual se faz dinheiro. O dinheiro em si nada mais é que matéria inerte. Não pode se mover, pensar, falar, mas pode ouvir quando alguém que o deseja chama por ele. Olha que interessante. Então, dinheiro não pode falar, sentir, nada disso, mas ele ouve quando a gente chama por ele. Interessante isso. Você pode vender serviços e ideias. Ele falou muito aí de ideias aí num dos vídeos anteriores. Ideia é igual a dinheiro. Planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empresa destinada a acumular riquezas. Instruções pormenorizadas serão aqui encontradas para os que têm de começar a acumulação de riquezas vendendo serviços pessoais. Deve ser animador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram em forma de compensação por serviços pessoais ou da venda de ideias. O que mais, exceto ideias e serviços pessoais, teria a pessoa sem posses para oferecer em troca de riquezas? Interessante isso, olha, se a gente não tem posse, o que a gente vai oferecer? Serviço pessoal a gente pode oferecer e ideias, porque as ideias, o campo das ideias, as infinitas possibilidades está aberto para todo mundo. E é aquilo que eu já falei para vocês em vídeos anteriores, agora eu faço isso. Toda manhã antes de sair da cama, aquele ritualzinho eu peço por ideia. Como é que eu faço para acessar o banco das ideias e qual é a ideia grandiosa que vai transformar a minha vida hoje, que vai me capacitar a criar muito mais e melhor para mim e para todos. Onde a liderança começa? Genericamente falando, há dois tipos de pessoas no mundo. Um deles é conhecido como o dos líderes, o outro dos seguidores. Resolva no início se você pretende tornar-se líder em sua profissão ou permanecer um seguidor. É grande a diferença em compensações. O seguidor não pode, com razão, esperar as compensações a que um líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar tal recompensa. Olha o que ele está dizendo, gente, se a gente escolhe ser seguidor, a gente não pode estar esperando as compensações que o líder tem direito, até porque o líder ele tem um monte de mais responsabilidade do que o seguidor, não é? Como que diz? A tarefa dele demanda muito mais. Então, se a gente não quer fazer o que se requer para ser um líder, então a gente tem que saber também que a gente não pode esperar a mesma recompensa. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, também não é um mérito. Muitos dos grandes líderes começaram como seguidores. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com raras exceções, o homem que não pode seguir um líder com inteligência não pode se tornar líder eficiente. Ou seja, para ser seguidor também a gente tem que ser inteligente. O homem que melhor segue um líder é geralmente o que mais rapidamente se transforma em líder. Olha que legal! Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimentos com seu líder. Olha aí, gente, eu acho que todo mundo, como a gente está numa evolução natural, todo mundo que é líder já foi seguidor, eu acredito, porque se a gente já começa ali no cargo de gerência e numa fábrica, por exemplo, de empacotar biscoito, aí a gente não sabe nem como é que faz ali no início, como é que coloca o biscoito no pacote, como que a gente pode ser o gerente? Então eu acredito sinceramente que ser seguidor não é demérito nenhum, é apenas saber, eu sou seguidor hoje, mas amanhã eu vou ser líder.
Então ele traz aí, para quem está nessa pegada, 11 segredos da liderança. Os fatores seguintes são importantes na liderança. Primeiro, coragem inabalável. Baseie-se no conhecimento de si mesmo e da própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que não tem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por muito tempo por tal líder. Ou seja, por isso que é interessante ser seguidor antes, que assim quando a gente chega lá, a gente sabe que os nossos seguidores são inteligentes e aí a gente vai ser realmente o líder que eles precisam, que eles respeitam. Segundo, autocontrole. O homem que não pode controlar a si mesmo não poderá nunca controlar os outros. O autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores, que será imitado pelos seguidores mais inteligentes. Então essa segunda frase, ela conserta primeiro, eu acredito, porque quando ele diz não poderá nunca controlar os outros, eu acredito piamente que a única pessoa que a gente controla somos nós mesmos e que nós devemos ser permissão com a escolha do outro. Acredito realmente, nós devemos ter controle com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e permitir que o outro possa estar pensando como ele quiser, fazer o que ele fizer, porque só ele vem de dentro, só ele pode se mudar. E como é que a gente muda ele? Aquele dizendo, o autocontrole estabelece um poderoso exemplo para os seguidores. Então, se nós somos controle conosco, aí a gente pode ajudar o outro mudar, mas controlar o outro, não. Terceiro, agudo senso de justiça. Sem um senso de justiça e equidade, nenhum líder pode obter e manter o respeito dos seguidores. Quarto, decisão definida. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se sente seguro de si. Não poderá liderar outros com sucesso. E ele já falou disso, autoconfiança anteriormente. Eu acredito que autoconfiança realmente é um quesito assim básico para qualquer coisa. Falta de confiança, medo, não acredito que para ser um líder realmente, essas duas, falta de confiança e medo não pode estar no currículo, né? Quinto, planos definidos. O líder bem-sucedido deve planejar seu trabalho e trabalhar seu plano. O líder que age por adivinhação, sem planos práticos definidos, é comparável ao navio sem leme. Cedo ou tarde acabará de encontro aos rochedos. E eu acredito também que cedo ou tarde acabará desmascarado pelos seguidores, não é? Porque se a gente está seguindo alguém e a gente vê que ela não tem plano nenhum, que ela está ali realmente, como ele diz, como um barco à deriva, quem é que vai querer acabar de encontro aos rochedos, né? A gente salta do barco antes, né? Sexto, o hábito de fazer mais do que aquilo porque se foi pago. E tá aqui ele chegando de novo em coisas que ali todos os outros autores que a gente já fez séries, né, passadas aqui, e especialmente o Spencer Johnson, o Earl Nightingale ali no plano dele, uma das dicas que ele dá para esse plano de 30 dias para dar o salto quântico daqueles 95% que estão na falta e na escassez para aqueles 5% que vivem a vida plena em todos os setores de abundância e prosperidade, ele diz que é fazer o nosso melhor e fazer mais do que aquilo para que a gente foi pago, para que a gente foi pedido. E isso é uma coisa que vem de tão longe, né, como a gente conhece tanto essa frase, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2, se te pedirem a capa, te dá também a túnica. Uma das penalidades da liderança é a necessidade por parte do líder de querer fazer mais do que exige dos seguidores dele. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa relaxada, descuidada pode tornar-se líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitarão o líder que não tem as características de uma personalidade agradável. 8. Simpatia e compreensivo.
Eu acredito que para ficar igual aqui teria que ser simpatia e compreensão. O líder de sucesso deve ser simpático aos seguidores. Além disso, deve entendê-los e os problemas deles. Nono, domínio do pormenor. Liderança de sucesso exige domínio dos pormenores da posição de líder. Décimo, disposição para assumir inteira a responsabilidade. Ou seja, eu acredito que aqui o que ele vai dizer é aquela coisa. Se eu estou liderando um grupo, aconteceu alguma coisa que é como aí um técnico de futebol. É ele, se perde, é ele que é o mais aclamado, e se ganha é ele o mais aclamado, mas se perde também é ele que assume, não é? Disposição para assumir inteira responsabilidade. O líder de sucesso deve estar disposto a assumir a responsabilidade dos erros e fraquezas dos seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não permanecerá líder. Se um dos seguidores dele comete um erro e se mostra incompetente, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. E eu acho que de certa forma sim, porque se eu estou liderando, eu que sou o exemplo e a pessoa comete um erro, é porque em algum lugar, e até aquela coisa também, se o grupo é meu, aquela coisa de ser a responsabilidade com tudo aquilo que acontece, não é? 11. Cooperação. O líder de sucesso deve compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir os seguidores dele a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Ou seja, união não faz só açúcar. Então, gente, há duas formas de liderança. A primeira, que é a mais eficiente, é a liderança por consentimento e com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a simpatia dos seguidores. A história está repleta de provas de que a liderança pela força não pode durar. A queda e desaparecimento de ditadores e reis é bem significativa. Revela que o povo não seguirá indefinidamente a liderança forçada. Napoleão, Mussolini e Hitler foram exemplos de liderança pela força. A liderança deles passou. Liderança por consentimento dos seguidores é o único tipo que pode durar. Os homens podem seguir temporariamente a liderança forçada, mas não o farão com boa vontade. O novo tipo de liderança abrangerá os 11 fatores de liderança descritos neste capítulo, assim como alguns outros fatores. O homem que faz deles a base da liderança dele encontrará muitas oportunidades de liderar em qualquer fase da vida. Ou seja, aquela coisa de uma liderança forçada pode ser até as pessoas continuam durante um tempo, mas sem boa vontade. Eu acredito que até para o próprio líder nesse mundo vai chegar um momento que ele mesmo não vai mais querer continuar, porque não contar com a boa vontade do grupo, eu acho que deve ser a pior coisa que um líder pode enfrentar. Mas ele disse que o novo tipo de liderança abrangerá esses 11 fatores que ele deu aí atrás, e eu então vou parar esse capítulo por aqui para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Assim, quem quiser, se você quiser, você pode voltar ao vídeo e ouvir novamente as 11 partes que ele diz da liderança, porque, como ele disse lá no capítulo anterior, há que se ler esse livro ou há que se ouvir esses vídeos, já que eu estou lendo tudo como está escrito, 3 vezes, para que a gente possa assim então estar assimilando o segredo e assim a gente possa dar esse salto quântico, passar dessa realidade de falta e escassez para a realidade de abundância e prosperidade plena em todos os setores, passar então a entrar em fase com o todo e co-criar com Deus a vida grandiosa que Ele está sonhando para todos nós, não só para 5%, mas para todos, os 100%. Todos nós temos essa capacidade, todos nós estamos predestinados. De acordo com a Nightingale, apenas 5% entenderam isso. Então vamos lá entender, porque ele nos indicou esse livro
que com certeza ele deve também ter descoberto esse segredo. Bora lá entender esse segredo para sair da falta e da escassez, tá? Então eu agradeço muito vocês que vieram comigo até aqui e espero contar com vocês para a continuação desse capítulo. Obrigada, tchau!